Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 29 de novembro, primeira semana do Advento, terça-feira, 2022, graça e paz, que Deus esteja presente no coração de todos nós. E o Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos reis e profetas quiseram ver o que vocês estão vendo, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Não foram capazes disso porque a vida não nos permite muita coisa no decorrer da nossa história. Nós estamos no Advento, vamos caminhando para o Natal e nos deparamos com Jesus no momento de prece. Antes desse episódio, Jesus tinha perguntado aos discípulos o que andavam falando a respeito dele. E as pessoas disseram: um que tu és um profeta, Elias, João Batista que ressuscitou, um dos profetas, é isso que andou falando de você. E depois Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Messias, o Cristo de Deus vivo. Pedro faz uma profissão de fé, Jesus aproveita e faz o anúncio da sua morte, primeiro o anúncio de que ele vai morrer na mão das autoridades. Pedro se assusta, Jesus fala que Pedro agora não é mais o homem de confiança que Deus revelou, mas agora se comporta como demônio, como Satanás, porque pensa as coisas dos homens e não as coisas de Deus, porque Jesus vai para Jerusalém, não para morrer, mas para fazer a experiência da ressurreição. O último ato é a ressurreição. A gente vai passar pela morte, mas o que interessa é a ressurreição. E por isso agora Jesus tem essa liberdade de agradecer a Deus por algo que Deus resolveu fazer. E Jesus agradece a Deus por causa disso. Jesus agradece por uma escolha que Deus resolveu fazer, que é revelar-se aos mais simples e humildes e não deixar com que os sábios e entendidos percebam quem Ele é. Revelar-se na simplicidade da vida, na humildade da vida, na pequenez da vida, na vida simples de um ser humano que coloca toda a sua esperança em Deus. Não estamos falando somente de pobres economicamente, porque há gente que não tem nada, mas são extremamente orgulhosos, vaidosos, arrogantes, viu? E a gente que tem muita coisa e pensa que é dono de Deus e que pode comprar Deus na hora que quiser com as suas ofertas. E Deus não, Deus resolve se revelar na história de gente mais simples. Isso acontece com Abraão, Isaac, Jacó, isso acontece com Jó, isso acontece com Maria, isso acontece com os discípulos de Jesus, os apóstolos, com aqueles pescadores que lá tinham a sua vida e apareceu Jesus e eles resolveram apostar a vida em seguir Jesus. Isso acontece na vida de muita gente que foi encontrando em Jesus uma resposta e um sentido para a vida, que foi encontrando em Jesus o meio de continuar vivendo, algo que preenchesse o vazio da própria vida, o vazio da própria existência e que desse um sentido e um rumo para que a gente faça alguma coisa em busca da salvação. E que salvação é essa que a gente busca? Salvação da morte, né?
A gente não quer não existir, a gente não quer ser um nada, a gente não quer ser um ninguém. A gente busca ser alguém, a gente quer ser amado e amar alguém, a gente quer ser reconhecido e respeitado dentro da nossa dignidade. A gente quer construir uma vida e que essa vida seja uma vida de propósitos que nos ajude a fazer uma experiência da divindade presente no nosso meio. De Deus que nos ama e nos quer bem e que gosta da gente e que nos acompanha naquilo que é a estupidez de viver nesse mundo, a dureza de construir uma história, a dureza de construir uma vida. Por isso o dia de hoje é uma prece que Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. No Pai Nosso a gente diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quer dizer, está lá, está aqui, vem aqui, vai lá, viu? É o nome. Na oração do Pai Nosso a gente tem essas referências, que veio o mundo de Deus até nós, viu? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui Jesus vai dizendo: eu te louvo, Senhor, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas sábias aos sábios inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Viu? E aí Jesus diz: quem conhece o Pai é o Filho, e quem conhece o Filho é o Pai, e a quem o Filho quer revelar. A quem? Então quer dizer, isso nos mostra que Jesus revela Deus para quem Ele quer. Viu? E quem Jesus quer? Quem participa da vida dele. Conhecer Deus que é Pai depende da nossa aproximação de Jesus, que é o seu Filho. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Viu? E o Filho conhece o Pai e ao mesmo tempo pode revelá-lo a quem Ele quer. E toda pessoa que se aproxima de Jesus, Jesus vai revelando quem é o Pai. Toda pessoa que se aproxima de Jesus, que começa a ter um conhecimento, um diálogo mais profundo com Jesus na Eucaristia, Jesus vai revelando quem é o Pai. Por isso que às vezes nas comunidades que nós vivemos, a gente encontra pessoas simples, humildes, de vida pacata, mas que têm uma experiência de fé gigantesca. Pessoas humildes, simples, de uma vida muito simplório, simples de vez em quando, viu? Mas que tem uma experiência de fé gigantesca. E quando fala de Deus, não está falando de um desconhecido, está falando de alguém conhecido. Que quando fala da vida humana, através de Deus, a pessoa entende o ser humano, entende a história humana, entende a vida de cada um e por isso respeita o processo de cada um. Respeita a história de cada um, respeita a busca que cada um faz em construir a sua história, construir a sua vida, de dar sentido e razões para estar nesse mundo. Viu? E por isso a gente vai conhecer Deus se a gente vai se aproximando de Jesus e a gente vai confiando em Jesus e Jesus vai confiando em nós também, a tal ponto de nos mostrar quem é o Pai, a tal ponto de ver Jesus e perceber: esse é o Pai. É o que Jesus responde a um dos apóstolos, que pergunta, mostra-nos o Pai. E ele fala assim: mas Filipe, eu estou tanto tempo com você e você não percebeu que eu e o Pai somos um? Se você está me vendo e vendo como que eu me comporto, você está vendo como que Deus se comporta. Se você está olhando como eu estou vivendo, você está percebendo como que Deus vive. Se você está olhando aquilo que eu faço, você está percebendo o que Deus faz. Se você está vendo as minhas preocupações, você está percebendo também quais são as preocupações de Deus. Por isso, peçamos a Deus que abençoe a cada um de nós, viu? E que a gente tenha a graça e a bondade de não perder as oportunidades de nos aproximar de Jesus. Porque às vezes a gente fica com tantas preocupações na vida, apegados a tantos afazeres, e a gente descobre que nós nos tornamos pessoas automatizadas, pessoas tarefeiras, simplesmente que cumprem tarefas e agendas e a gente nem sabe por que a gente está fazendo tanta coisa. Porque às vezes a gente vai fazendo por fazer e a vida vai passando e a gente chega um momento que a gente não sabe por que eu estou vivendo e para que eu estou vivendo. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine a vida nossa. Um abraço e até mais.